Há muito tempo, não só eu, como você, todos nós consumimos uma quantidade absurda de conteúdo na internet. Seja às vezes para distrair, para esperar alguma coisa, para aprender alguma coisa, para se atualizar das notícias, enfim. Mas existe algo de diferente no padrão de consumação de umas pessoas em relação a outras. Por mais que exista a tendência de a gente achar que consumir conteúdo, seja rolar um Instagram ou assistir um vídeo no YouTube, existe um mundo muito mais profundo de consumação. E é justamente aí que está a diferença entre o consumo de conteúdo dos conscientes e dos burros. Eu usei burros ali, entre aspas, e também na thumb, para chamar a atenção. Mas quando eu digo burro, é a massa da população no geral, né? O brasileiro médio ali, enfim, acredito que para você vai ficar clara ali a diferença. E já adianta, esse vídeo aqui não tem o intuito de chamar ninguém de burro ou de rotular ninguém de burro, e sim o comportamento de consumo de conteúdo, beleza? E na verdade, além disso, eu quero te provocar, quero te instigar a se questionar. Questionar a informação que você recebe através do conteúdo que você consome, beleza? Bom, eu acredito que a partir desse novo hábito de questionar o conteúdo que a gente consome, a gente pode dar início a um efeito borboleta tão grande ao ponto de transformar desde a nossa política, que está extremamente defasada, a extrema polarização. Essa verdadeira guerra civil fria que existe hoje entre nós como um povo, né? E também a transformar a sua vida pessoal a partir da sua consumação de conteúdo. Bom, essa diferença simples de consumo de conteúdo pode te tirar do patamar de ser um componente de uma massa facilmente manipulada e programada para ser fodida, desculpa o termo, e esperançosa em algum líder incompetente, para te levar ao ponto de melhorar a sua vida e te levar ao patamar de ser alguém que consegue tomar decisões por conta própria. Hoje as decisões que você toma, se você consome conteúdo como um burro, ou mais carinhosamente inconsciente, acaba vindo de vieses que não são seus, né? E muitas vezes estão te impedindo de achar o seu próprio caminho. A partir do momento ali que você aceita uma informação como verdade, sem questioná-la, ou aprofundar sobre o assunto, você se auto-intitula, primeiramente, um preguiçoso e, segundamente, manipulável, feito uma massa crua ali, que pode se tornar o que a pessoa que manipula quiser. Um macarrão, uma lasanha, uma pizza, enfim. E eu não estou aqui também para te falar, cara, vai ler um livro, larga do Instagram, larga do YouTube, né, onde a gente está agora. Muito pelo contrário, tá? Eu estou aqui para te fazer consumir conteúdo da melhor forma, porque existem bons conteúdos aqui na internet, só precisamos ter o hábito de encontrá-los, beleza? Bom, mas vamos direto ao que interessa. O que seria consumir conteúdo feito um burro? Ou melhor dizendo, de novo, inconsciente. Nessa forma de se consumir conteúdo, você está sempre digerindo conteúdos rasos, rápidos e de maneira acelerada, sempre buscando o próximo, o próximo, o próximo, o próximo, o próximo. Normalmente isso acontece quando você está ali consumindo algo no Tico-Teco, né? Não sei se pode falar o nome da rede aqui, mas acredito que você entendeu. Onde existem muitos ali no Tico-Teco, existem muitos inconscientes. Kawaii, né, que assim como o Tico-Teco existem muitos, o Kawaii, na minha opinião, acho que ela foi feita para inconscientes, mas além de lá também, até mesmo no Reels do Instagram ali, você está propenso a entrar em um funil de conteúdos rápidos que não te levam a nada, e mesmo que você veja algo interessante no meio disso, pela quantidade de vídeos assistidos um atrás do outro, você provavelmente não se lembrar desse ponto interessante e nem conseguirá se aprofundar nele depois, porque você está sempre ali, um atrás do outro, se você tem esse padrão de consumo inconsciente. Assim como no X, né, no X ali, lá você pode encontrar conteúdos muito produtivos, como pode cair num funil que vai te submergir em discussões completamente aleatórias sobre algo nada a ver, que no final se tornará uma militância desnecessária e nenhum problema, absolutamente nenhum problema, será resolvido ali. Tá? Então, para categorizar, os conteúdos consumidos por inconscientes têm características claras, beleza? São desnecessariamente rápidos, vazios de dados e conteúdo relevante, beleza? Vazios de dados e conteúdo relevante. Muitas vezes com vieses ideológicos sem lógica nenhuma
e te deixarão preocupados com muitos problemas do mundo, com raiva de muitas pessoas e levará em verdades e te fará levar em verdades como verdades e te induzirem a simplesmente aceitar algo como verdade e não se questionar. Ou seja, é isso aqui que está acontecendo, acabou o conteúdo, é rápido, é isso aqui que está acontecendo, é isso aqui que é a verdade. E aí você simplesmente leva isso como uma verdade absoluta, beleza? A forma em que conscientes consomem conteúdos é completamente diferente. Esse modo de consumo consiste em algo muito mais profundo, paciência e mais investigação e muitas vezes escuta ativa, através dos podcasts ali e tudo, mas não é sobre os podcasts que eu vou falar hoje, então por isso que eu passei rápido ali. Mas beleza. Eu reparei que os conteúdos consumidos por esse tipo de pessoa são conteúdos de maior duração. Essa é a característica principal. Mas não duração do vídeo em si, né? O que eu quero dizer. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, é um conteúdo que exige muita leitura, muito mais leitura escutativa do que só assistir alguma coisa, beleza? Eu percebo muito esse modo de consumo acontecendo em redes como o X, né, o X, feito da forma certa, mas principalmente no Substack e LinkedIn. Ali, Substack e LinkedIn eu vejo onde existe pessoas que usam a rede social, né, a internet como uma forma de consumir um conteúdo relevante e que pode ser que mude algo na cabeça delas ou mude algo na vida delas ou na profissão ou de fato na concepção de realidade, né? Mas no geral são redes que se veem mais letras do que botão de play, certo? Então não estou dizendo que você deve desinstalar tudo e consumir só essas plataformas, estou citando para que você entenda o padrão de conteúdo, a diferença de um conteúdo de massa ali, de um conteúdo que vai servir só para manipular uma massa específica, de um conteúdo que vai te fazer de fato entender algo relevante, te fazer construir algum nível de pensamento ali, beleza? Então, não quer dizer que pessoas conscientes também não estejam no Instagram. Elas estão por lá também, por exemplo. Mas elas têm o puro hábito de questionar quando recebe determinada informação por lá. Questiona a fonte, veracidade, porquê daquilo e busca de fato ligar os pontos que liguem à realidade e não informação por informação. Temos sempre que ter a consciência de que informação não é verdade e não reflete a realidade. São coisas distintas. Informação, verdade e realidade são coisas distintas. Temos também que questionar o intuito daquela informação existir. Será que é uma manobra de manipulação? Será mesmo que todas as informações são produzidas por pessoas imaculadas que buscam o bem da sociedade? Qual a verdadeira intenção por trás disso? E hoje estamos em tempos em que essa necessidade de questionamento é grotescamente maior, pois criamos um mecanismo de criação de informação, um mecanismo de criação infinita de informação, que é a inteligência artificial. Porém, ela não é completamente do mal. Não estou aqui dizendo que a inteligência artificial é do mal, é o terror da humanidade, ela vai acabar com a gente, aquele cenário apocalíptico que muitas vezes trazem aqui na internet, justamente lembrando do conteúdo de massa para te deixar com medo, para te deixar com raiva, para te deixar apreensivo. Não, totalmente pelo contrário. Estou te falando que existe uma ferramenta que nós criamos para que nós consigamos, né? Na verdade, a ferramenta consiga criar uma quantidade infinita, literalmente infinita de informação, que informação não é verdade, lembra disso, não é realidade. Quantidade infinita de informação. E por isso, por ela não ser do mal, a gente precisa saber usá-la ao nosso favor, utilizando dos mesmos mecanismos mentais que nos fizeram consumir conteúdo de uma forma mais inteligente. Então, o mesmo conteúdo, o mesmo mecanismo mental que a gente usa para que o nosso consumo de conteúdo seja mais produtivo, é o mesmo mecanismo que a gente usa para que a IA forneça informações que sejam mais produtivas para nós e não só nos ajude a fazer pão de queijo, sabe? Então, para você ter uma ideia,
Na Masterpiece, por exemplo, que é a empresa em que eu trabalho, que a minha mulher é fundadora, nós temos o intuito de usufruir dos benefícios da inteligência artificial na educação. Então, transformamos conhecimentos soltos em metodologia, e metodologia em softwares completos de educação com IA integrado. Beleza, mas por que disso? A gente faz isso com muito cuidado e com uma metodologia robusta de treinamento de IA e, claro, avisos constantes de riscos de alucinação. Mas, inclusive, se você quiser saber mais, eu vou deixar o link aqui embaixo. Bom, mas por que tudo isso? Tudo isso, o intuito é exatamente o intuito de usar o imenso potencial da IA para o bem, para a elevação da consciência das pessoas sobre determinado assunto, beleza? Por exemplo, a última entrega de software de educação que foi feita pela Masterpiece é uma IA que ajuda nutricionistas a cuidarem das gestantes para que consigam ter uma gestação melhor e que o neném venha com mais saúde, que venha saudável. E um dos propósitos maiores é diminuir a incidência de... Um dos propósitos maiores do nosso cliente, né, e não dessa IA específica, do nosso cliente, é diminuir a incidência de crianças autistas, por exemplo, que vem aumentando muito, e grande parte disso vem por conta da alimentação. E isso foi só um exemplo de como usar a IA para o bem ali. Mas, concluindo aqui o assunto do vídeo, eu acredito muito na capacidade intelectual das pessoas, e não só dos conscientes que sabem consumir conteúdo, mas sim das pessoas que hoje estão em massa, na massa, talvez você esteja. Eu acredito muito na capacidade intelectual das pessoas. Eu não rotulei aqui ninguém de burro, e sim comportamento. Existe uma diferença grande entre rotular pessoas e rotular comportamento. Exato? Comportamento sem pessoa não existe. Agora, pessoas podem alterar comportamento. Então, esse foi o intuito do vídeo. Inclusive, caso você tenha se ofendido com algo que eu falei, tá aí um belo de um sinal para que você aperfeiçoe a sua forma de consumir conteúdo. Provavelmente você vai precisar ler mais, ter mais paciência para ouvir ativamente conteúdos com mais densidade e principalmente se questionar. Por exemplo, se você ficou puto comigo agora do vídeo e sobre as coisas que eu falei, às vezes você me enquadra aqui na consumação burra de conteúdo, né? Então, cara, o primeiro intuito é se questionar. Então você vai ver, fiquei puto aqui, por que eu fiquei puto? Será que os meus hábitos de consumo tá voltado a isso que ele falou ali, para uma consumação burra? Será que eu sou burro? Não estou falando que você é burro, mas se você tem esse comportamento, ele é um comportamento burro, só que você entende que você está a alguns cliques de distância de um comportamento novo, de um comportamento melhor, que pode mudar a sua mente, que pode literalmente colocar você num caminho que é seu, não necessariamente nosso, um caminho para que você fique multimilionário, às vezes você nem quer isso, um caminho que é seu, um caminho que são decisões tomadas por você e não porque alguém colocou na sua cabeça que aquilo ali é verdade e você tem que acreditar nisso, e aí você acredita e lá na frente, cara, uma decisão pequena, besta, você acaba tomando com base em verdades que nem foram ditas por você, nem pensadas por você, nem questionadas por você, e sim enfiadas goela abaixo em você ou usadas como uma manobra de manipulação ali para que você se tornasse quem manipula o que o padeiro quer que a massa se torne, né? Um pão, ou uma lasanha, ou um macarrão, enfim, é tudo... o princípio é sempre uma massa ali. Mas é isso, o vídeo dessa semana tá feito. Se você ficou puto, se questione. Se você ficou feliz, consumo conteúdo ali mais letrado, eu literalmente leio mais do que assisto vídeos curtos. Não necessariamente ler só na internet, né? Você lê livros ali e, consequentemente, você acaba lendo mais na internet. Parabéns! Que você faça o trabalho de trazer mais pessoas para esse hábito interessante. E é isso. O intuito desse vídeo foi levar a consciência das pessoas ali com base na consumação de conteúdo, que é o que hoje a maioria das pessoas faz em, 80% do tempo do dia. Então é isso. Fechou? O vídeo da semana tá feito. Até a próxima.